Eu queria convidar todos, né, que ainda não estejam participando, para participarem dos nossos cursos aos sábados. Os cursos estão sendo feitos totalmente online, tá? Vocês não precisam nem sair de casa para os seus cursos mais. Então não tem mais desculpa, né? Então, mas vale a pena, gente. Estudar o Espiritismo não tem coisa mais importante na nossa vida, mais gratificante, né? Então, participem dos cursos, estudem a doutrina espírita, pratiquem a doutrina espírita, e só vão ganhar com isso. Vamos fazer a nossa oração. Então, vamos fechar os nossos olhos. Graças te damos, Senhor, para que estarmos em nossa casa espírita. Te agradecemos, Senhor, por tudo que a casa espírita nos oferece, pela oportunidade de compreendermos os teus ensinamentos à luz do Espiritismo, pela oportunidade de aqui encontrarmos almas queridas, pela oportunidade que a casa espírita nos dá de praticar a caridade, de vivenciar, Senhor, o teu Evangelho aqui na Terra. Que a nossa reunião possa transcorrer em paz, que nós possamos aprender com os exemplos do Dr. Bezerra de Menezes, que aprendamos a servir, que aprendamos a vivenciar o Evangelho em nosso dia a dia. Que Deus seja louvado e que assim seja. Bom, então hoje nós vamos falar sobre Bezerra de Menezes. Para quem não sabe ainda, né, espero que todos saibam, o nome dessa casa espírita é Casa Espírita Bezerra de Menezes, né? Só que quem foi Bezerra de Menezes, né? Às vezes a gente vê as plaquinhas na rua, né, vê os nomes, né? E a gente às vezes não para entender um pouco a história, né? Por que aquele nome está lá, né? Normalmente esses nomes têm uma razão de ser, né? Tem uma história por trás. E aqui tem uma história por trás. Eu poderia contar essa história de duas formas, né? Eu poderia contar a vida do Bezerra de Menezes, ou poderia contar a obra do Bezerra de Menezes. Eu preferi me ater à obra do Bezerra de Menezes, né? Não ia acrescentar nada para a gente aqui, eu ficar contando detalhes, onde nasceu, o que ele fez, né? Foi para lá, foi para cá, estudou isso, estudou aquilo. Mas ele foi um espírito que teve uma missão, que não era pequena. Que missão foi essa, né? Qual foi a obra que Bezerra de Menezes concluiu, né, nessa sua encarnação, que era tão importante assim, a ponto dele ser lembrado, acho que do nascimento dele, quase 200 anos, né? Quase 200 anos da data que ele nasceu. Ele nasceu em 1831. Daqui a pouco a gente vai completar 200 anos do nascimento do Bezerra. E a gente ainda lembra dele. Se vocês forem viajar esse Brasil todo, vocês vão achar um monte de casa espírita chamada Bezerra de Menezes. Fala-se ainda muito do Bezerra de Menezes, né, dentro do Espiritismo. Então, quem foi Bezerra de Menezes, né? O que ele fez? E aí, eu procurando qual que é a obra do Bezerra de Menezes, eu cheguei à seguinte conclusão, que a obra do Bezerra de Menezes somos nós. Que nós estamos aqui hoje muito por causa desse senhor aqui. Porque se a gente observar o Espiritismo, ele começou na França, certo? Com Kardec. Como é que está o Espiritismo na França hoje? Né? Pequenininho ainda, né? Como é que está o Espiritismo no Brasil hoje? Enorme, né? Nós somos a maior nação espírita do mundo. Nós estamos hoje exportando o Espiritismo. Os brasileiros que vão morar fora, eles levam e começam núcleos do Espiritismo, né? Ainda acho que o Espiritismo ainda é muito limitado mais a brasileiros, mesmo fora, mas aos poucos pessoas de fora estão aprendendo, né? Estão tomando gosto, né? E conhecendo o Espiritismo. Então a gente, como pátria, a gente tem uma grande missão. Isso, inclusive tem um livro que explica isso, tá? Brasil, Coração do Mundo. A gente vai ler até um pedacinho dele aqui hoje. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia do Chico Xavier,
escrito pelo espírito de Humberto de Campos, falando da missão do Brasil na Terra. Né? Assim como todos nós temos as nossas pequenas missões, né? Alguns, poucos espíritos têm grandes missões na vida, né? Aqui estão. Né? As coletividades também têm missões. Né? Então, cada país tem sua missão dentro desse concerto terreno. Cada um tem a sua função, cada um contribui com alguma coisa. E o Brasil tem uma função. Tá? E aí nós vamos ver um pouco disso aí mais para frente. Então, Bezerra, é importante que nós, espíritas, entendamos um pouco. Não tanto os detalhes da vida, mas a obra, né? O que Bezerra contribuiu. Né? E aí nos inspiremos, talvez, no exemplo dele, né? Para o nosso proceder como espíritos. Certo? Então, uma grande, e a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, contribuição do Bezerra foi na unificação, na união dos espíritas, que foi a derrocada do espiritismo na França. O espiritismo na França, depois que Kardec desencarnou, ele até sustentou algum tempo, né, com Leon Denis, com Camille Flammarion, que ainda sustentaram aquela bandeira dos princípios de Kardec. Mas depois ele caiu para um lado totalmente do fenômeno. E eles deixaram de lado o grande ouro, né, do espiritismo, que é o lado do evangelho, o lado moral, o lado da religião. Certo? E aí, isso, obviamente, tirou todo o brilho do espiritismo, e hoje, né, não houve continuidade, não houve quem se interessasse por seguir nas fileiras do espiritismo. Então, aqui é uma frase de Bezerra, e ela ilustra bem isso aí. Ó. Unidos seremos resistência. Fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. Vale para o movimento espírita, mas vale para nós também como humanos, né? Ninguém leva a sua vida sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Todos nós temos que nos unir, né? Todos nós precisamos da solidariedade de outros para a gente construir alguma coisa na vida. Né? Ou para construir até a nossa própria vida. Eu vou manter sempre a fotozinha do Bezerra para a gente ficar olhando para ele. A apresentação toda. Então, na biografia, eu vou apresentar a vida dele em uma slide só aqui. Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, nasceu no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho de Sangue, no Ceará. Não adianta vocês procurarem Riacho de Sangue, vocês não vão achar no mapa. Tem outro nome hoje. E desencarnou no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Relativamente novo, né? Nós estamos falando aqui de 69 anos. Né? 69 anos de idade. Trabalhou em benefício dos mais necessitados e ficou conhecido como médico dos pobres. Ele saiu do Ceará, foi para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Ele era de uma família que até tinha posses, eles eram donos de fazendas grandes naquela região. Mas o pai dele, por algum motivo, ele perdeu esse dinheiro. Mas como o pai dele também era uma pessoa muito boa, ele quis pagar, resgatar aquelas dívidas dele, e os credores dele não aceitaram, né? Aceitaram que ele pagasse quando ele pudesse. Então ele passou a se achar não um dono da fortuna dele, mas ele só tinha posse daquilo. Então ele passou com a família dele a viver, né, de uma forma mais contida, né, economicamente, porque ele considerava que aquele dinheiro, aqueles posses que ele tinha não eram deles, pertenciam a outras pessoas às quais ele devia. E aí, Bezerra de Menezes ele vem para o Rio com, acho que era 18 mil contos de reais, uma coisa assim, que dava para poucos dias assim, para ele ficar na cidade. Ele não tinha dinheiro. Né? Então ele não veio com o dinheiro do pai, não veio com o dinheiro de ninguém. Ele foi com a cara e a coragem. Ele queria estudar medicina, ele foi para o Rio de Janeiro. E aí tem até histórias, né, que dizem que ele já foi auxiliado pelos espíritos, porque
nos primeiros dias lá, e não sabia nem o que ele ia fazer e tal. E aí apareceu um rapaz lá que pediu aulas e pagou adiantado, quis pagar adiantado, deixou o dinheiro todo na mão dele e depois nunca apareceu para ter aula. Então a gente não sabe quem que é aquela pessoa lá. E assim, parece que tem N casos assim, na vida dele. E quando ele passava necessidade, porque ele sempre pensava nos outros antes dele, então ele sempre estava no limite, né, do seu econômico. E aí aconteciam essas coisas aí. E ele também fez outra coisa, ele desenvolveu diversos trabalhos em prol da união e da liberdade dos estudiosos da doutrina, né, tendo sido por 2 vezes presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Bom, isso aqui é um resumo da vida dele, tá? Agora vamos ver o que ele fez. Na época, sim, o Espiritismo, ele já era o início do Espiritismo, não só no Brasil. Fazia pouco tempo que o Espiritismo, Kardec tinha lançado o Livro dos Espíritos, então o Espiritismo estava dando seus primeiros passos. Mas ele já vinha atraindo, principalmente no Brasil, né, vários adeptos, né, com a sua missão de consolador, né, com a sua luz. E aí, logo que apareceu a primeira tradução brasileira do Livro dos Espíritos, que foi feita pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos, que assinou com o pseudônimo de Fortúnio, ele ofereceu, né, esse próprio Joaquim Travassos ofereceu para Bezerra um exemplar. Bezerra há pouco tempo tinha lido a Bíblia, né? Não sei porque tinha caído a Bíblia na mão dele, e ele era de uma família católica, ele gostava muito, né, dos princípios católicos, mas ele estava meio desanimado com a religião. Ele disse que da religião, a única coisa que ele tinha era assim, que ele mantinha de religião era uma ideia de Deus, né, e uma ideia de solidariedade e tal. Era a única coisa que ele mantinha do que ele tinha aprendido, né, da religião. Mas fora isso, não havia nada que atraísse ele mais assim, para a religião. E aí, não sei por que, caiu essa Bíblia na mão dele, e ele resolveu ler a Bíblia. E ele leu a Bíblia toda, e assim, aquilo despertou nele esse lado espiritual de novo. Então ele quis de novo vivenciar aquilo que ele tinha vivenciado quando era pequeno. Porque ele gostou muito, né, daquela leitura da Bíblia. Mas logo em seguida, ele recebe esse livro o Livro dos Espíritos, né? E aí olha como ele relata esse fato. Eu disse comigo, ora, a Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Né? Porque olha como na época o Espiritismo era visto com ressalvas, né? As pessoas tinham medo daquilo, né? Não sabiam direito o que era aquilo, né? Mexer com o espírito e tal, comunicação. Então, ele estava com medo de ler aquele livro. E aí uma hora ele fala assim, cara, o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou... Eu não vou para o inferno por ler esse livro aqui, certo? Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia. Ele era uma pessoa que lia muito, né? Gostava de aprender, ler, né? Discutir com as pessoas, conversar sobre os temas. Quando tem estudado todas as escolas filosóficas. Então ele lia sobre tudo. Por que ele não ia ler sobre o Espiritismo? Certo? Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Então, da mesma forma que ele tinha gostado de ler a Bíblia, ele começou a gostar de ler aquele livro. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Então é como a sensação de déjà vu, né? Ele lia, aquilo era a primeira vez que ele estava lendo aquilo, mas aqueles conhecimentos para ele não pareciam ser novos, né? Ia tudo, assim, é como se estivesse se abrindo, né? Verdades na cabeça dele, né? Como se estivesse reabrindo portas. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se acha em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato, que me era maravilhoso, e a mim mesmo dizia,
Parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Então, olha como ele se afinizou, né? Ele pegou um livro e se afinizou. E não é pouco os casos que a gente vê de pessoas que se convertem, né? Lendo os livros. Então, fica aqui uma lição para a gente também. Se vocês tiverem a oportunidade de dar um livro, né? O livro do Espírito, o Evangelho, um livro espírita para uma pessoa, não percam essa oportunidade. Porque muitas vezes isso muda uma vida. Né? Tem caso aqui, tem N outros casos que a gente ouve relatos, que a pessoa, aquilo ali mudou a vida dela. E aqui, sim, direcionou a vida dele para outro lado. Ele estava indo numa direção, deu uma guinada de 180 graus. Então não percam essa oportunidade se ela aparecer na frente de vocês. O Espiritismo, essa é uma frase dele, tá? O Espiritismo não efetua aos seus adeptos quaisquer exigências. Todavia, quem toma consciência de seus postulados sente-se naturalmente constrangido a ceder de si mesmo cada vez mais. Então, quando a gente começa a estudar, a conhecer mais o Espiritismo, a gente percebe que o Espiritismo não tem dogmas, proibições. Né? Se alguém alguma vez falou isso para vocês, essa pessoa estava errada. Tá? O único dogma, assim, que Kardec chamou de dogma do Espiritismo é a reencarnação. É o conceito de reencarnação. Fora isso, não existe nada. Né? Nenhuma imposição e tal. Tudo a gente quer que as pessoas... Né? A gente quer. O Espiritismo quer que as pessoas aprendam pelo bom senso, pelo raciocínio, né? Uma conclusão lógica das coisas. E aí, justamente por essa conclusão lógica, né? É que quando a gente conhece, né? A gente se sente constrangido, né? A nos melhorarmos, a nos modificarmos. Então, diferente de outras doutrinas, né? Onde às vezes às vezes tem conceitos, às vezes nem é o conceito de outras religiões, mas as pessoas aqui detupam também, de que basta você ir à igreja, você tá quite com os teus compromissos espirituais e acabou. Aí você sai fora da igreja e você continua sendo aquela mesma pessoa que você é. Aquilo que você aprende lá é lá, fica lá e você vive uma outra vida aqui fora. E o Espiritismo mostra pra gente que não é isso. Né? Não proibindo, não, mas mostrando pra gente as consequências. Mostrando, né, nos tornando seres conscientes, né? Seres amadurecidos, né? Que entendem que os meus atos têm consequências. E aí a gente então começa a trabalhar pelos nossos atos, começa a trabalhar pelos nossos sentimentos. Começa a vivenciar a doutrina espírita fora da casa espírita. Então é bem o que o Bezerra falou aqui. Aqui eu quis só colocar tipo uma linha do tempo para a gente ter uma ideia, né? Então o Kardec nasceu em 1804. Em 1855 é quando ele se converte lá com o Sr. Fourtier, lá, que ele conhece as mesas girantes, e ele começa a se interessar, ele começa a se interessar pelo Espiritismo. Certo? 2 anos depois ele já escreveu, lançou o Livro dos Espíritos, né? 2 anos depois que ele conheceu o fenômeno das mesas girantes. Bem rápido, né? Então, em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. Bezerra já tinha nascido em 1831. Então a gente percebe como é que é todo um planejamento da espiritualidade. Eles já sabiam, né, que essa vertente do espiritismo, que o espiritismo ia encontrar solo fértil no Brasil. Eles já colocaram os espíritos no Brasil, ou já sabiam, né, ou eles direcionaram a coisa, né, para que acontecesse assim. Né? Então, colocaram pessoas no Brasil justamente para que eles trouxessem, né, e auxiliassem, né, a esse movimento espírita aqui ter raízes. Né? Então, em 1860, que é trazido esses primeiros livros espíritas aqui para o Brasil, e Bezerra conhece o Espiritismo em 1886, né? Quando ele recebe aquele livro, lê lá, em 1886. E aí, olha só, ele já tinha uma boa idade, né? E aí ele fez, a gente conhece tudo o que Bezerra fez porque ele trabalhou 14 anos. Parece Kardec ele também, né?
855 e 69 ele já estava morrendo. Olha o que ele deixou pra gente, né? Bezerra também, 14 anos ele fez tudo que... Então a gente nem precisa de muito tempo, já viu? Pra gente fazer alguma coisa importante na vida, deixar alguma obra grande. Os dois? Bem notado. Viu? Tem tempo ainda da gente fazer uma coisa. Bom, aí tem um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, que eu já citei aqui. Eu tinha colocado um link aqui. Então, esse livro aqui, que justamente fala toda a história espiritual do Brasil, né? Ele tem um capítulo chamado Bezerra de Menezes. Tem um espírito chamado Ismael. Já ouviram falar? Ismael? Então, assim como nós temos os nossos presidentes, né? Sei lá, Bolsonaro, o Lula, Itamar, né? Esses aí vêm e vão, vêm e vão. A gente tem um dirigente espiritual. Alguém que é responsável pelo nosso país perante a espiritualidade, perante os outros países da Terra, que representa frente ao nosso governador, que é Jesus Cristo. E esse espírito chama-se Ismael. Ismael, se vocês forem lá na Bíblia, lá vocês vão achar o Ismael lá no Velho Testamento. É aquele Ismael que é esse espírito aí. Ele aparece pouco lá na Bíblia. Então, Ismael é que convidou Bezerra de Menezes para esse apostolado dele. Então, olha só. No século XX, o século XX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava predestinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, a caminho das profundas transições do século XX. Quem lembra lá que Jesus prometeu que enviaria o Consolador, né? Então, é o Consolador, o Espiritismo, né? Bom, vou pular aqui para não perder um tempo. E aí enviaram, né, Allan Kardec, né, em 1804. E aí ele trabalhou, né, ajudado por Rosten, por Leon Denis, por Delany, por Flammarion. Então, estava começando a brilhar a luz do Espiritismo, né, na Terra e também no Brasil, né? Então, as primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas, né? Então, começou com os próprios homeopatas, médicos homeopatas que vieram para o Brasil. Acho que um deles é o Bento, não falo o nome dele aqui não, Bento Muri, eu acho. E eles usavam magnetismo, né? Eles usavam magnetismo. Então, eles davam passos, né? Esse tipo de coisa. Né? E aí, quando estava terminando o primeiro reinado, né? Dom Pedro I, o Ismael reúne a falange dele no espaço. E aí ele fala isso aqui, né? Que vai ser o advento do Consolador, tal, que vão ser movimentos preparatórios de outros próximos 100 anos que vão vir, vão ter um período de transição, que a gente sabe que o planeta está passando de provas e expiações para o planeta de regeneração, certo? Então tem vários missionários que se encontram na Terra, falou várias coisas, né? Aí se as verdades novas, né, o Espiritismo, surgir primeiramente no Velho Mundo, é na pátria do Evangelho que vamos lhe dar vida, certo? E aí ele chama um de seus fiéis discípulos, ok? Bezerra de Menezes, e diz para ele assim, ó, descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Então ele está dando aqui para o Bezerra a missão dele, tá? Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar
o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Qual é o núcleo? A FEB que ele está falando, né? Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade. Eram duas grandes características de Bezerra. Consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E aí diz que o Bezerra ficou emocionadíssimo, não conseguiu nem responder. E aí, de algum tempo, ele nasce, então, no Brasil, lá na Riacho do Sangue. Certo? A Federação Espírita Brasileira é fundada por Elias Augusto dos Anjos, dos Santos, né? Que foi o que fundou o Reformador, né? Foi o primeiro redator do Reformador, que está aí até hoje, né? Impresso. E o Bezerra já era amigo deles e tal, mas ele não tinha nem reconhecido publicamente que ele era espírita ainda. Mas ele já tinha amizades com essas pessoas, né? Então, em 1886, aos 55 anos de idade, é que ele admite, né? Ele chama um público, justamente no salão de conferência da Velha Guarda, da FEB. Ele chama 1.500 a 2.000 pessoas, né? Ele era um político famoso lá no Rio, foi deputado federal. E ele, publicamente, ele declarou-se espírita. E aí, a partir daí, ele se tornou assim, um imã de todo o movimento, né? Passou-se o principal representante, o principal centralizador do movimento, tanto é que ele foi depois presidente da FEB. Certo? Com sua cultura privilegiada, aliada ao descortino de homem público e ao inexcedível amor ao próximo, conduziu o barco de nossa doutrina por sob as águas atribuladas pelo iluminismo fato, pelo cientificismo presunçoso que pretendia deslustrar o grande significado da codificação kardeciana. Então, aí por isso que eu falei, nós somos a obra de Bezerra. Graças a ele, a gente não foi para esse lado do cientificismo, do fenômeno só, que iria desnaturar totalmente o espiritismo aqui no país. Né? Ele manteve-se fiel, né, aos princípios de Kardec. Né? Em 89, assumiu pela primeira vez a presidência da FEB, onde ele iniciou o estudo metódico semanal de Livro dos Espíritos. Então, eles não tinham isso aí, né? Estudo. Então, o estudo sistematizado foi iniciado aqui no Brasil por ele. E aqui uma frase dele. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Né? Se qualquer um desses pontos aqui eles tivessem resvalado, nós não teríamos, né, o movimento espírita como é hoje. Talvez existisse, talvez nem existisse, talvez existisse, mas totalmente deturpado, né, em seus princípios. Então a gente deve bastante a Kardec. Tá? A gente está aqui hoje. Kardec, Bezerra. Né? A gente está aqui hoje. Tem muito a ver com Bezerra, né? Não é à toa que muitas casas se chamam Bezerra de Menezes, né? Agora a gente consegue entender. Então, na época ali, as divergências se multiplicavam entre os espíritas brasileiros. De um lado, os chamados místicos e do outro, os científicos. Então, uns puxavam só para o lado religioso, né? E talvez nem tão religioso, de místico, de misturar com outras religiões, rituais, né? E outros já jogavam só para o lado científico. E, a ponto de formar grupos mesmo, tá? Grupos separados, começaram juntos, aí se desentenderam, um queria para um lado, outro para o outro, formavam-se outros grupos, então não havia unidade nenhuma. Então, em 1895, Bezerra de Menezes foi lembrado como o único nome capaz de unir os espíritas, né? A situação estava muito ruim. Então, ele foi chamado novamente à presidência da FEB, que ele ficou lá até ele desencarnar, em 1900. 5 anos. Né? À frente da casa, imprimiu uma orientação acentuadamente evangélica aos trabalhos e recomeçou o estudo do Livro dos Espíritos, que tinha parado. Né? Recomeçou o livro
O Livro dos Espíritos. Porque Bezerra, além da capacidade oratória dele, ele era um exemplo muito grande de caridade, né? Então eu vou passar rápido aqui, porque eu quero passar um vídeo. Né? Então ele morreu pobre, ele foi médico. Né? Leon Denis falou isso aqui dele. Ó, quando tais homens deixam de existir, luta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo mundo. Leon Denis lá na França falou isso quando ele morreu aqui no Brasil. Então ele deixou inúmeros exemplos pra gente, tá? Dentro da profissão dele. Ele atendia as pessoas de graça, ele tem exemplos assim dele. Uma vez a filha dele doente em casa, daí ele foi chamado para atender outra, ele deixou a filha lá, foi atender outra pessoa que precisava mais que a filha dele, né? Voltou, a filha dele estava bem, né? Mas você vê o desprendimento dele. E depois de morto, né? Ele como espírito, ele também trabalhou bastante, né? Ele até hoje ele se comunica na FEB, dá orientações. Ele é um guia espiritual nosso. Bom, eu vou pular isso aqui e vou direto para o... Ver se tem tempo de passar isso aqui. O desencarne do Bezerra. Então a gente viu a missão dele, viu a vida dele. Agora vamos ver o desencarne dele. O espírito Bezerra de Menezes é uma estrela que fulge em toda parte. Amado, respeitado. O seu nome encontra-se aureolado de luzes, pelo que significa. Anos depois que aprendi a conviver e a respeitá-lo, recebendo-lhe uma visita, pedi licença para fazer uma pergunta. Nessa ocasião, eu colecionava opiniões de espíritos a respeito da própria desencarnação. Tenho aproximadamente 200 cartões com a palavra desses recém-desencarnados. A pergunta é a seguinte: qual foi a sua primeira emoção ao despertar no mundo espiritual? E fui anotando através do tempo as emoções individuais, as experiências de cada alma. E perguntei também a Dr. Bezerra de Menezes com o respeito e o cuidado que a todos e de todos ele nos merece. Serenamente, ele me disse que despertou em uma sala muito confortável de um hospital na pátria do espírito. Ao seu lado estavam Celina e a sua primeira esposa. Ele de imediato reconheceu-as. E depois de sorrir, e Celina trazer-lhe a mensagem da Mãe Santíssima afirmando que ele houvera transposto a porta estreita, ele foi levado às lágrimas de emoção. Mas ele ouviu vozes que pareciam levantar-se num coro delicado de emoções gratulatórias. E textualmente perguntou: Celina, minha filha, que é que eu estou ouvindo? Ela deu-lhe as mãos, retirou do leito e levou-o até a sacada da janela que dava para uma imensa praça, onde se encontravam milhares de espíritos. E ela disse: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a notícia da tua desencarnação, a que chegou às vésperas anunciando-a, e sabendo que logo agora estarias desperto, aqueles que muito te devem vieram saudar-te em nome de Senhor Jesus Cristo. Olha, são mães cujos filhos tu socorreste na terra. São esposas cujos lares a tua voz generosa e as tuas mãos de caridade sustentaram. São almas que tu interrompeste a miséria da pobreza, da doença, da humilhação. São vidas
que tu lograste resgatar. Aqui estão também algumas almas reencarnadas que vieram louvar-te, para que ao entrares no departamento do Reino de Deus, possas sentir toda a gratidão das almas tuas beneficiárias por tudo quanto fizeste. E então ele me disse: meu filho, faltam-me palavras para descrever emoções transcendentes, que as lágrimas abundantes a escorrerem pela comporta dos olhos não me permitem ainda hoje expressar, agradecendo à Mãe de Jesus e ao incomparável amigo de quem não tem amigos. Então jamais me esquecerei de que logo depois ele seguiria à Federação Espírita Brasileira para dar a sua comunicação espiritual aos companheiros que ficaram saudosos e envoltos no véu da carne. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, esse anjo que o Espírito Emmanuel retrata com beleza de um verdadeiro pintor no livro Ave Cristo, na figura incomparável de um pai de crianças órfãs nas Galhas londinenses, na cidade de Lyon, na parte superior, onde ele mantinha um lar de crianças órfãs e cuidava dos jardins do seu filho rebelde, construindo já no século II o reino de Deus nos corações. É ele a que hoje dirigimos o nosso carinho, a nossa gratidão, mas também a súplica nossa, para que interceda a Mãe Santíssima pela humanidade sofrida, pela humanidade que rasteja, pela humanidade que chora, pela humanidade que padece essa epidemia de natureza pandêmica de todo o mundo, ao lado das suas imensas chagas morais. Então fica aí o exemplo, né, para nós como espíritas, de praticar a caridade, de defender as ideias espíritas, né, de compreender as ideias espíritas, de estudar, né? Então, se a gente quiser um modelo, né, de espírita para seguir, está aí o exemplo de Bezerra de Menezes. Ok? Vamos fazer a nossa prece de encerramento e aí depois a gente pode ir para o passe. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite de estudo dos teus ensinamentos. Que essas lições possam permanecer vivas em nosso pensamento, que nós possamos retornar aos nossos lares, animados, Senhor, para nos modificarmos, para contribuirmos, Senhor, com a tua seara. Agradecemos a Casa Espírita que tudo nos proporciona e pedimos, Senhor, que os bons espíritos possam sempre nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Nesse instante, nós vamos dar início ao passe coletivo. Então, eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria.
Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.